o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Jeremias 23. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas das minhas pastagens, exclama Jeová. Portanto, assim declara o Eterno, Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersaste as minhas ovelhas, as afugentastes, e não zelastes delas. Eu vos castigarei pelo mal que cometestes, afirma o Senhor. Eu pessoalmente reunirei os remanescentes do meu rebanho de todas as terras para onde os expulsei e os conduzirei de volta à sua pastagem, a fim de que cresçam e se multipliquem. Estabelecerei sobre o meu povo pastores que saberão cuidar e conduzir as minhas ovelhas. A minha gente jamais voltará a se apavorar ou sofrer de angústia, e todos serão arrebanhados, assevera o Senhor. E virá uma época, declara Jeová, em que levantarei da linhagem de Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e correto na terra. Em seus dias Judá será salva, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será conhecido: Jeová Tsidkenu, o Senhor é a nossa justiça. Portanto, vem dias, diz Jeová, em que não mais se dirá, juro pelo nome do Senhor, que tirou os israelitas da terra do Egito, mas se dirá, juro em o nome do Senhor, que trouxe os descendentes de Israel da terra do norte e de todas as nações para onde os deportou, e eles viverão na sua própria terra e herança. Amém? Podem sentar. Esse capítulo 23 de Jeremias, marcado por algo tremendo, que é o significado do número 23, essa questão das simbologias que Deus nos ensinou, é algo realmente chocante, algo impressionante. Quando nós estamos lendo coisas e vemos que trata de um assunto, quando olhamos o capítulo ou o versículo, é impressionante, tem tudo a ver com o significado do número que o próprio Deus nos tem ensinado. E aqui 23, que significa o quê? Decreto de um juízo, né? Um juízo pré-anunciado, não é um juízo no imediato, mas é Deus dizendo que vai trazer um juízo. E é exatamente esse capítulo 23. E se você reparou, o nosso texto ele é muito abrangente. Ele se estende desde o apacentar as ovelhas até o milênio. Nesse pequenino texto, a abrangência é muito grande. E bem clara, por sinal, apesar de todas as simbologias e as tipificações. Mas aí o Senhor começa dizendo: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas das minhas pastagens, exclama Jeová. Portanto, assim declara o Eterno, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não zelastes delas. Eu vos castigarei pelo mal que cometestes, afirma o Senhor. Irmãos, quando Deus nos revela o significado de algumas coisas no íntimo, nós vemos que a impressionante palavra de Deus, que realmente ela não foi projetada para que qualquer um entendesse. Não, está escrito aqui, mas não vai entender quem lê. Não é apenas lendo essa palavra. Eu fiquei impressionado com algumas coisas que Deus me mostrou nesse texto, porque Deus me levou a ter o sentimento da situação e o que significaria realmente aquilo
Eu já disse, mas eu já li esse texto, perder de vista quantas vezes, mas nunca compreendi as coisas, certas palavras nessas colocações. Por exemplo, ai dos pastores. Então Deus tem um juízo que está anunciando contra a liderança. São lideranças que estão no alvo da ira de Deus. Baixa um pouquinho, baixa. Essas lideranças, muitas vezes, nós poderíamos pensar, o que são lideranças para Deus? Na visão de um mundo, eles olham hoje, todo mundo é liderança, até Edir Macedo é liderança. Não é, para Deus não é. Ovelhas, ovelhas, todo mundo que está dentro da igreja é ovelha. Não, para Deus não é. Dentro da igreja que eu falo, especificamente até a nível de lugares, denominações, não são. Tem lugar que é rotulado de igreja, gente rotulada de pastor, até de Bíblia na mão em cima do púlpito também, pessoas ali cantando, louvando, orando, dizendo louvado seja Deus, louvado seja Jeová, em nome de Jesus, e vou ter vitória, e etc. E Deus olha para aquilo e não vê aquilo sequer como uma igreja. Se não vê como igreja, não está vendo aqueles como pastores, não estão vendo aqueles como ovelhas. E o Deus que é invocado lá, ele não considera que seja ele invocado. O Jesus mencionado lá, ele não considera que seja ele o Jesus mencionado, porque não considera nem igreja. E hoje, se você não tiver realmente uma graça de Deus, você fica desenquadrado da dispensação, porque você também não é capaz de discernir o que é uma igreja ou não. Você só vai se enquadrar na dispensação, no mover do Espírito, se você discernir essas coisas. Se você não discernir, você não vai adiante. Paulo discerniu quando ele diz assim, olha, nem todos os que são de Israel são verdadeiramente israelitas. Ora, como? Ele é de Israel, ele é um israelita. Não, Paulo está dizendo, nem todo mundo que é nacionalmente um israelita, porque nasceu no território, porque é descendente de judeu, nem todo que está enquadrado nisso é um israelita espiritual, à semelhança de Abraão, Isaac, Jacó, tendo fé em Deus. Então, Paulo discerniu o que hoje nós precisamos discernir. Nem todos que estão dentro dos lugares chamados igreja são realmente ovelhas. Porque o que caracteriza uma ovelha? A intenção e o comportamento daquela pessoa. Isso vai classificá-la, O que classifica um pastor? A intenção e o comportamento dele. É isso que classifica um pastor. O que classifica, como nós costumamos falar no coletivo, a igreja, pastor, ovelha, administração, tal. Tem umas situações que classificam isso. Se não estiver isso enquadrado no projeto do Evangelho, não é igreja, sequer igreja, não pode ser considerada igreja. E aí, irmão, eu particularmente, eu não tenho visto mais igrejas. Eu não tenho visto. Eu passo por aí, quando eu vejo assim, Assembleia, não sei daqui, eu digo, ali não é uma igreja. Batista não é uma igreja. Brasil para Cristo não é uma igreja. Quando eu tenho dúvida, eu procuro ver o que diz a liderança. Aí eu vou lá, acesso o site, quando eu vejo que a liderança está falando, quando eu vejo que a liderança está pregando, aí eu digo, não é uma igreja. Se estiver falando o que é conforme o mover do Espírito, eu vou ter que dizer, é uma igreja. Mas até lugares que eu tive o prazer de participar, como a Igreja Batista em Renovação Espiritual Nova Jerusalém, esse nome aí todo, que era uma glória, revelações, milagres, palavra poderosa. Hoje eu digo, é um lixo. Irmão, para você chegar e dizer para um lugar que você tem certeza que foi uma glória, um lugar onde você sentiu Deus, um lugar onde você foi curado. Eu entrei naquele lugar, eu comecei a anotar as curas.
Jesus começou a me curar de garganta, de ouvido, de não sei o quê, eu tinha sofrido uma queda de um caminhão uma vez, eu tinha alguns problemas na minha conjuntura óssea. Jesus foi curando, foi ajeitando, e nesse lugar que eu vi a glória de Deus, hoje eu digo, não é mais igreja. Você tem que ter muita convicção do que você fala, senão você vai para a cova. Você tem que saber muito do que você está dizendo. Num lugar que eu fui curado, num lugar que eu ouvi Deus, num lugar que eu vi a glória de Deus, hoje eu digo, não é mais igreja. Você tem que ter muita convicção, tem que estar muito ciente da direção que Deus deu para a humanidade, e quem está fora e acabou a história. Por isso que nesse lugar, meu irmão, nós prezamos pelo estudo, porque é o estudo que traz a revelação. Nós prezamos pela meditação, colocamos as mensagens lá gratuitamente. Para quê? Para que as pessoas possam ter acesso. Ouvindo, ela está meditando. Lendo os estudos, ela está meditando. E no que ela está parado perante o Deus vivo, único, o nosso Deus, ela tem a oportunidade de receber a ministração do Espírito e discernir e entender as coisas. Se ela não para diante de Deus, ela não recebe nada. O Salmo número 1 já diz, bem-aventurado que medita de dia e de noite, será como árvore plantada junto a ribeiros, dará as folhas, enfim, tudo prosperará, mas tem que meditar. O que é meditar? É parar diante de uma situação, e ali a situação revelada é a palavra de Deus, e tudo que envolve a palavra de Deus. Irmão, não deixe a sua vida cair numa vidinha cômoda. Não dê para Deus a sobra, senão Ele também vai te dar a sobra. Não é dando que se recebe? Se você dá o melhor para Deus, dele você recebe o melhor. Se você dá a sobra, você vai receber sobra, se é que vai receber alguma coisa. Então, cuidado com as suas atividades. Não, eu fiz tudo, hoje não sobrou tempo, então não tenho Deus. Larguei de lado a palavra, não ouvi nada, não meditei nada, não fiz uma oração, porque você está acostumando-se a dar a sobra de Deus, para Deus. Quando não sobra, você não dá nada. Prioriza Deus. Não está conseguindo priorizar Deus? Isso é uma luta, isso é uma guerra? Quem não sabe disso? É uma guerra. Dobra os seus joelhos e diz, Deus, me dê graça para remir os meus dias, por quantos tempos são maus. Deus, me dá graça para que eu possa ter discernimento e te priorizar. Irmão, você precisa aprender com Deus como priorizá-lo, porque você não sabe. Você não sabe priorizar Deus. Ninguém nasce sabendo isso. Isso se é aprendido. Isso se é discernido, isso se é recebido pela graça de Deus. Toma muito cuidado, irmão, para você não estar dando a sobra para Deus. Eu já brinquei ali no WhatsApp, já coloquei uma vez o seguinte, falei, já pensou se as pessoas como chegam atrasadas nos cultos, se na hora que Jesus tivesse que socorrê-las, também se atrasasse? Eu coloquei essa brincadeira. Para quê? Para a pessoa discernir. Peraí, eu estou indo para o culto. Eu não estou priorizando. Se eu estou chegando atrasado, eu não estou priorizando. Salvo se por motivo de força maior. Mas descaso, não, está tranquilo. A hora que chegar, um pouquinho atrasado não faz diferença. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Tem pessoas que quando vêm na igreja, o momento da sua bênção é no limiar da porta. O anjo está ali, no limiar daquela porta, esperando aquela pessoa entrar. Qual é a hora do culto? 7h30. Ele vai esperar até 7h30. Com a botija de azeite da unção. E quando aquela pessoa passar, ele vai ungir. E depois dessa unção, é que a pessoa vai entender o que vai ser pregado. Depois daquela unção, é que ela vai ser curada pela ministração. Depois da unção, é que ela vai receber o sobrenatural sobre si. Atrasou. Quando o anjo olhar, um exemplo, com o nosso culto aqui, 7h30. Quando o anjo olhar que deu 7h30 e 1 segundo, ele parte.
e você não recebe aquela unção. E você senta no meio da congregação e diz: poxa, hoje eu não senti nada. Porque não recebeu a unção que te faria sentir tudo. Se você não priorizar Deus, irmão, Ele não vai te priorizar. O Deus da geração Jesus Cristo não é palhaço e não é só amor. O daqui não é. Amor, 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 né? Tinha até um louvor assim, amor, 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 né? Mas, irmão, os batistas pregam só amor. Falar em justiça, eles se assustam. Falar em juízo, eles se desesperam. Aqui o que mais nós queremos ver é o juízo de Deus se manifestar. Por quê? Porque o amor nós já recebemos. O amor já foi manifesto a nós. Então, irmão, guarda esse parêntese. Quando o Senhor, vamos voltar ao nosso texto, Ele diz: vocês, essa aqui é a versão da King James, mas tem uma outra versão que tem algumas palavras um pouco diferentes, com o mesmo significado, a revista aí atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil, enfim, aí diz aqui no verso 1, pastores que destroem e dispersam as ovelhas das minhas pastagens. O que seria dispersar as ovelhas? As ovelhas estão reunidas em um aprisco. Dispersá-las significa afugentar. Uma vai para um canto, outra vai para o outro, a outra vai para o outro. Não é isso? Não, mas não é só isso. Antes de que nós nos dispersemos daqui, nós precisamos mudar o quê? O nosso foco. Enquanto a sua intenção for ouvir o que eu estou falando aqui, você vai permanecer aí. Se eu estender esse culto hoje aqui até meia-noite, tem gente que não vai embora, vai ficar aí até meia-noite. Tem gente que se arrasta e dorme aqui se eu ficar aqui falando. Não vai embora. Porque o seu foco está aqui. O seu foco está no santuário, o seu foco está no sacerdote, o seu foco está na palavra. Então, alguns vão dizer: não, pastor, não vai mais acabar o culto, eu tenho compromisso, vão embora. Muitos vão embora, mas vai ter gente que fica. Se eu virar a madrugada aqui pregando, vai ter gente que fica aí a madrugada inteira, vai esquecer da sua vida, vai dizer para Deus: Deus, enquanto Ele não parar, eu não saio daqui. Tem gente que é assim, tem gente aqui que hoje é assim. Não vai nem olhar para o relógio, vai pegar o relógio, vai botar no bolso e vai dizer: não quero saber de mais nada. Porque o seu foco está em algo. Enquanto a sua atenção está em algo, a sua atenção está sendo atraída para um ponto, você permanece em volta daquele ponto. Então, quando diz que os pastores dispersaram as ovelhas, não significa que eles as espalharam. Porque os pastores não querem ver ovelhas espalhadas. Diz lá que os mercenários se alimentam das unhas, da lã, da carne. Ele vai querer ver a ovelha fora do aprisco? Indo embora, dispersa? Não, ele não quer isso. Ele quer a ovelha ali. Mas como que mesmo ela estando ali, ela foi afugentada, ela foi dispersada? O foco foi dada uma outra intenção para a ovelha, diferente da que é real. Então ela está ali, no aprisco, mas está dispersa. Você vai prosperar. Jesus enriqueceu Abraão. Campanha da prosperidade. O foco vai mudando e as ovelhas ficam dispersas. Não é uma mudança de lugar, é uma mudança de concepções. Tremendo. Eu estava lendo esse texto hoje. E o Espírito Santo falou assim: eles não dispersam, não põem para fora, não. Eles querem as ovelhas lá, sustentando eles com dízimos e ofertas. Mas eles mudam o foco da ovelha. Porque as pessoas não estudam, não leem. Porque quando você paga o preço, meu irmão, a voz do Espírito é mais poderosa do que a voz de qualquer homem. Eu estive dentro de uma igreja batista. Eu conheci as ramificações todinhas da Assembleia, Maranata, Nova Vida. Eu estive dentro de uma igreja batista no começo da minha caminhada há 5 anos.
e eles não conseguiram me dispersar. Eles não conseguiram mudar o foco da minha visão. Eles falavam de juntas, de missões, eles falavam de um monte de organizações. Nós somos batistas, nós pertencemos à Junta Batista Missionária, a não sei que nacional, e temos ligação com a Carolina do Norte ou Carolina do Sul, lá nos Estados Unidos, e tem intercâmbio, e esse é o nosso mundo, nós pertencemos a uma organização. Eu disse, não. Que organização? Eu pertenço a Jesus Cristo. Não tem nenhuma organização que possa ser superior à igreja ou ditar regras para a igreja. Eu sou igreja. Não aceito ordem de homens. O que eu ouço é o que vem do púlpito. Não vou ouvir nunca uma junta de missões batistas. Eu nem conheço os caras, quem são eles? Quem são eles para dizer que regra vai ter dentro da igreja? O dia que eu acreditar que as regras dentro da igreja não são mais da Bíblia, mas são da junta missionária, eu estou indo embora com a minha Bíblia. E quando Jesus começou a trabalhar na minha vida e me dar uma direção mais definida, irmão, eu dobrava os joelhos em pranto todos os dias para dizer, Jesus, obrigado, porque o Senhor não permitiu que homens me arrancassem a visão de Deus. Irmão, eu considero esse o maior de todos os milagres. Eu considero que ser livre do espiritismo é muito fácil. Ser livre do catolicismo é muito fácil, mas você ser livre de uma igreja rotulada de evangélica, com Bíblia aberta, gente pregando, coral cantando, falando-se em Jesus, orando em Jesus e dando-se testemunhos, você ser livre disso, eu digo, não, o Senhor extrapolou. O Senhor realmente teve misericórdia. Como ele diz, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Uma coisa eu sei, que de mim ele teve misericórdia. Porque de onde eu saí, milhares permanecem lá, milhões. Pessoas ainda hoje, absurdamente, batem no peito e dizem, eu sou batista. Eu escapei disso como a ave que escapa do laço. Hoje ainda se escuta pessoas bater no peito e dizer, eu sou batista. Pessoas com um orgulho incalculável, eu vejo bater no peito e dizer, não, irmão, eu sou assembleiano. Eu vejo isso, eu fico impressionado, eu digo, Jesus, obrigado, porque o Senhor me libertou. Mas eu reconheço, não é uma libertação fácil. Eu reconheço, não é fácil. Não é fácil mesmo. Então, irmão, ai dos pastores que destroem e dispersam. Destrói e dispersa, porque mudou o foco. Eu não vou mudar o seu foco. Sempre daqui para frente, todas as vezes, nós podemos até mudar a placa lá da frente, como já mudamos a placa lá da frente umas 3 ou 4 vezes, não sei. Os mais antigos sabem que já mudamos aquela placa umas 3 ou 4 vezes. Mas daqui para frente, tu nunca mais verás uma placa lá fora que não esteja escrito, ensinando a morrer por Cristo. Essa frase não sai nunca mais. Essa não sai nunca mais. Tu nunca mais entrará nesta igreja e deixará de ler Bíblia sim, Constituição não. Tu nunca mais, enquanto eu viver, enquanto eu estiver aqui, tu nunca mais entrará nesse lugar. Ou seja, eu direcionei o teu foco. Se você vem aqui, subentende-se que você é atraído pelas coisas que são ministradas neste lugar. Subentende-se que você entendeu o que é necessário viver e morrer por Cristo. Subentende-se que você quer essa força e quer esse privilégio. Quer ver os céus abertos e o Filho de Deus de pé à direita do Pai. Subentende-se isso. Subentende-se que você inveja aqueles mártires que estão debaixo do altar e fala, até quando tu não julgas o nosso sangue? Imagina, eles têm tanto investimento de Deus que eles se dirigem ao Todo-Poderoso. Enquanto que quando o Todo-Poderoso passa, todo mundo se cala, se prostra, adora, os mártires se levantam. Até quando não julgas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Vai dizer que você não inveja isso?
Se não invejava, a partir de hoje vai ser colocado algo no teu espírito e você vai passar a invejar. Todo mundo se prostra, anjos, arcanjos, querubins, serafim, miríades e miríades de cabeça baixa, milhões de cabeça baixa, e se levantam umas cabeças no meio e diz: até quando tu não julgas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Você sempre, daqui para frente, enquanto eu viver, você entrará e vai ler: ensinando a morrer por Cristo. Esse é o foco. Então todos aqueles que tiverem esse objetivo virão para cá. Quem quer prosperar, quem quer virar empresário, pregoeiro da paz e do amor, ou fazer aliança com político, subir nos palanques do Congresso Nacional, vai para onde? Vai para as Assembleias de Deus, vai para os batistas. Como é que se dispersa as ovelhas? Mudando-lhes o foco. Mas não é dispersar, botar para fora não, porque o pastor mercenário, o ladrão, essa raça que tem por aí, quanto mais gente, mais dinheiro. Eu li uma reportagem numa revista chamada, esqueci o nome da bendita revista, e o camarada dizia assim: não, nós temos que ter um culto alegre. Se você convida bons cantores de fama, a igreja sacudida, e no dia seguinte o culto está garantido, o retorno dessas pessoas está garantido. E ele dizia para o repórter assim, de venda nos olhos, não queria aparecer não, mercenário, ladrão. E você sabe, muita gente significa poder. Se os mercenários acham que muita gente significa poder, eu entendo que Jesus é poder, né? Muita gente significa poder para eles, então eles não querem botar ninguém para fora. Eles não querem dispersar ninguém. Mas Jesus está dizendo que eles dispersam, eles tiram o foco das ovelhas e faz com que elas naufraguem. Diz aqui que destroem e dispersam. Então, quer dizer, com essa dispersão do foco, vem a destruição. Porque se o teu foco não estiver correto, irmão, já era. Você olha para Cristo, como Paulo diz assim, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo é o teu foco? Irmão, se Jesus Cristo é o teu foco, qual o seu projeto de vida? Quando você olha para Jesus, aquela imagem da cruz, Jesus crucificado, esse é o teu foco? Ele morreu por ti? Se esse é o teu foco, irmão, a palavra diz que o servo tem que ser igual ao seu Senhor. Se ele morreu por ti, então você vai morrer por ele também. Se ele morreu pela causa, você vai morrer pela causa também. Então o teu objetivo, se é que você entendeu a mensagem da cruz, o teu objetivo é morrer por Jesus Cristo. Nem todos morreremos por Cristo? Não, nem todos morreremos, mas todos viveremos? Sim. Se não vivermos todos para Ele, não temos parte com Ele. Então, ovelhas estão sendo destruídas e dispersadas, mas dispersadas, atenção, não espalhadas. Aí diz, portanto, assim declara o eterno Deus de Israel contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersaste as minhas ovelhas e as afugentastes, e não zelastes dela. Eu vos castigarei pelo mal que cometestes, afirma o Senhor. Vocês fizeram o que com as minhas ovelhas? Afugentastes. Ora, olha no verso 3 diz, eu pessoalmente reunirei o meu remanescente, o meu rebanho, todas as terras que as expulsei, conduzirei de volta à pastagem, a fim de que cresçam e se multipliquem. Estabelecerei sobre o meu povo pastores que saberão cuidar e conduzir das minhas ovelhas. A minha gente jamais voltará a se apavorar. O que é apavorar? É ter medo. Então veja, primeiro o texto vem dizendo assim,
os pastores afugentaram. Quando se afugenta, significa que teve medo, não é isso? Afugentar não é fazer, correr, bater em retirada, e só não se afugenta quem tem medo. Você vai ali pela rua, tem um Doberman imenso no meio do caminho, babando, raivoso, atacando todo mundo, você fica acuado, afugentado, com medo e, opa, não vou encarar esse cachorro não. Você se afugentou, você teve medo. Mas lá no adiante diz assim: as minhas ovelhas não mais sentirão pavor, não terão mais medo. Ou seja, Jesus está dizendo, quando eles afugentaram, eles incutiram um medo no meu povo, eles transformaram o meu povo em covardes. E com ovelha covarde não se pode realizar absolutamente nada. Mas ele diz: eu vou levantar um novo pastor. Eu vou conduzir as minhas ovelhas de volta ao aprisco, mas não ao mesmo pastor. Não diz que será o mesmo pastor. E diz: e o meu povo não mais se apavorará ou sofrerá de angústia. O que é angústia? O que é que te causa angústia? É quando você está submetido a uma situação da qual você tenta se livrar. Isso é que nos causa angústia. Mas se você estiver no corredor da morte, você não terá angústia, diz o texto. Porque você não quer se livrar do corredor da morte. Você quer morrer por Jesus Cristo. Como ovelha muda foi levada ao matadouro, e nem abriu a sua boca. Mas ele foi moído pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isso é o que diz Isaías 53. Aqui então ele está dizendo: eu vou levantar, no verso 4, estabelecerei sobre meu povo pastores que saberão cuidar e conduzir das minhas ovelhas. A minha gente jamais voltará a se apavorar, não terão mais temor. Por quê? Como que não se tem temor? Quando se é revestido de alguma coisa. Quando você tem uma armadura que você sabe que ele é o suficiente para encarar o inimigo, você não vai temer o inimigo. Quando você tem uma palavra que você sabe que você vai sempre triunfar e nunca ficará envergonhado, você encara todo mundo. E se um dia você se ver no corredor da morte, você não vai se angustiar. Vão dizer: Saulo, tu temes porque chegou tua hora? Não, não temo. Eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Jesus está falando que houve um tempo, e ele vai julgar, de falsos pastores. Falso por quê? Porque se deram à falsidade, se deram à apostasia, não se empenharam na verdade. E é por isso, irmão, que eu hoje digo: eu sou o único pastor, e essa é a única igreja. Porque não se ouve o que Jesus tem mandado falar aqui, não se ouve em nenhum outro lugar. Sabe por quê? Porque lá eles não quiseram falar. Se eu tivesse aqui com as campanhas da prosperidade, e toma-lhe testemunho, e toma-lhe ilusão, e sal ungido, e rosa ungida, irmão, nós já teríamos mudado para um templo aí de lugares, de milhares de lugar. O que teve de gente que já veio para esse lugar, mas não suportou o peso da verdade? Quanta gente não suportou o peso da verdade? Porque verdade tem preço de sangue. O nosso sangue também. Pois é o que cantamos: conta com o nosso sangue, poderoso Deus. Como contaste com o sangue de Paulo, de Pedro, de Tiago, de Estevão. Como contou com o sangue deles, também conta com o nosso sangue. Esse é o foco. Vocês não estão sendo dispersos. Porque Jesus Cristo morreu, derramou o sangue. Os apóstolos morreram, derramaram seu sangue, foram assassinados. Esse é o foco. A igreja e o nosso Deus permanece o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então, irmão, aqui diz, verso 3, eu pessoalmente reunirei o remanescente do meu rebanho, e de todas as terras para onde os expulsei,
e os conduzirei de volta à sua pastagem, a fim de que cresçam, se multipliquem. Ou seja, isso aqui eu vejo nesse texto também, que não comentei no começo, eu vejo incutido aqui a própria restauração. Eu vejo o chamado de Deus, mas depois do verso 3, vem o verso 4 que diz: eu vou estabelecer sobre o meu povo pastores que saberão cuidar e conduzir estas ovelhas. Minha gente jamais voltará a se apavorar ou sofrer de angústia, e todos serão arrebanhados, assevera o Senhor. Esse é o projeto de Deus com as nossas vidas. Não é se apavorar com nada, não é ficar em sofrimento e angústia com nada. Se você tem uma direção, se você buscou e Deus te disse assim: eu tenho contigo a fornalha, acabou, é a fornalha, vá em paz. Se Deus disser: eu tenho contigo aquele martírio, você, na vontade de Deus, você sempre encontrará paz, porque quando o Espírito Santo fala e testifica daquilo que é projeto de Deus, em todas quantas são as promessas de Deus, elas nos trazem paz abundante. Não importa se tu vai morrer, não importa se Deus diz assim: tu passarás fome durante uma semana, não importa, tu vai passar fome uma semana feliz, sabendo que está no projeto de Deus. É assim que funciona. Então, irmão, com a restauração nas nossas vidas, com esse mover tão inigualável, a palavra se cumpre sobre nós, e uma coisa poderosa eu vejo aqui: o meu povo não voltará a se apavorar, diz a outra versão, o meu povo não voltará a ter medo. Saiu algum medo da tua vida depois que você conheceu a restauração? Algumas coisas desapareceram do seu caminho depois que você conheceu a restauração? Hoje, se você pega uma enfermidade, você diz: Deus proverá. Não importa que você arraste essa enfermidade 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, não importa. Deus vai te dando graça e você vai esperando nele, porque você entendeu a realidade de um Deus que não é o acaso, mas tem um momento certo para ir ao teu encontro. Ele tem um momento certinho para chegar lá e te encontrar na beira do caminho. Vai seguindo pelo vale da sombra e da morte, ele vai te consolando até o teu vale acabar. Não importa que ao teu lado alguns digam: amaldiçoe-se Deus e morre, tu sempre terás que dizer: como uma louca fala, assim fala você. O medo é a maior dádiva que a voz da restauração pode banir das nossas vidas. A retirada do medo é a maior glória que esse ministério tem para te dar. A retirada do medo. Falar em medo, esses dias eu vinha subindo com um carro ali na rua, o traficante está no meio da rua. Ah, se ele não sai. Na subida, eu estou acelerando e o cara está no meio. Ele percebeu que eu não ia parar, ele saiu de banda. Ah, se ele não sai. O traficante não para meu carro não, meu irmão. Para aí, o caramba, estou seguindo. Nós temos que mostrar se cremos ou não cremos. Eu estou doido para um conflito com esses vagabundinhos por aí. Estou doido para dizer umas verdades para eles. Presta atenção numa coisa: o medo não faz parte dos talentos de Jesus Cristo. Se tu tens, não foi dele que recebeu. E se não recebeu dele, vai aos pés dele para que ele te livre. E aqui diz: as minhas ovelhas não mais voltarão a se apavorar. Ora, eu falei há poucos dias, as igrejas fecham suas portas quando vem ordem, seja lá do que for. Morreu um bandidinho, morreu um traficante, fecha as portas da igreja. Eu fui membro da Igreja Batista, fechava toda hora. A Assembleia de Deus ali em cima na rua Monte Alverne fechava toda hora, e outras mais que já fecharam de vez, fechavam toda hora. Jesus Cristo fez uma obra na minha vida.
nós nunca fechamos 17 anos. Não interessa quem morra na Providência ou no Santo Cristo, nós nunca fechamos. Porque uma coisa o Senhor Jesus disse, que o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso não nos concedeu o espírito de covardia, mas de temor, de ousadia e de moderação. Jesus Cristo aqui instituiu dias de culto. E no dia que ele instituir para culto, que não morra vagabundo, senão não vai ter luto não. Os dias que ele instituiu para culto, vai ficar aberta a igreja. Uma vez, a primeira vez que aconteceu, fechou tudo, e logo o diabo manda seus mensageiros para nos intimidar. E eu não pensei em mim, eu pensei no povo. Pensei no povo, como o povo ia reagir, e como seria a situação. E eu fui para o meu canto assim, de pé, e falando com o Senhor, eu falei, Senhor, e aí, essa situação? Eu não penso em fechar a igreja, não. É culto. E eu conversando ali com Jesus, e veio sobre mim algo assim, sentimentalmente falando, um entendimento, e algo ressoou dentro de mim. É certo Jesus marcar um dia de culto para reunir o seu povo, e o diabo dar uma ordem e dizer não vai reunir? Irmão, eu senti aquela espada atravessar minha alma. Eu falei assim, Jesus, pode ter certo que a igreja vai seguir. E sabe qual foi a minha surpresa? Na hora do culto, não faltou um. Não faltou um, veio todo mundo, eu não anunciei nada, não disse nada, todo mundo sabia da ordem, que era para fechar, para não abrir, pois a igreja estava aberta e veio todo mundo. E eu vi verdadeiramente, o Senhor tem dito, que traria para este lugar um povo forte, destemido, valente. E eu ainda brinquei na hora do culto, e aí, vocês vieram para a igreja, irmão? A ordem é para não abrir a igreja. E todo mundo riu da minha cara. Bem feito, naquele dia eu mereci. Eu não tinha nem que ter ido falar com Deus nem nada. Quando se tem uma ordem, vai e segue. A ordem é culto. Se é cultuar, vamos cultuar. Quer na morte, quer na vida, quer no alto, quer no baixo, quer nos vales, quer nos montes. Se é para adorar, vamos adorar aonde? Em todo canto. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Então, meu irmão, esse é o tempo de você vencer todos os teus temores. E quando alguém disser, cuidado aí, tu é a bola da vez, eu falei, não tem problema não. Eu espero a minha hora. Só que ela não é traçada por homens. Eu espero a minha hora, mas só que ela não é traçada por homens. Quem se levanta contra nós, quando ainda não é chegada a nossa hora, vai para a cova. Se vai. Você acha que Jesus Cristo ia fundar a geração de Jesus Cristo para um vagabundo vir ali da porta e dar um tiro no meu peito? Só se for para eu trazer a mão no peito e te mostrar a bala. Só se for para isso. O aço, meu irmão, pode ser rompido. O escudo da fé é incorruptível. O justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, meu irmão, aqui diz, e o meu povo eu vou reunir, eu vou restaurar, eu vou reunir, mas não vai reunir no mesmo pastor. Ele diz que vai levantar pastores.
Ele vai reunir esse povo e esse povo jamais temerão novamente, não vão mais conhecer o medo. Sabe por quê? Porque vão receber e entender que o que eles têm, o que os possui, o Espírito que está neles é maior do que o Espírito que está no mundo. Você entende isso? Presta atenção, tem algumas coisas que têm acontecido com algumas pessoas aqui. Porque o medo ainda está nas suas vidas. Tem que fazer, sabe o que, irmão? Ir lá para o teu canto e dizer: Senhor, o que eu faço? Fica lá, não levanta, até ouvir o que os céus têm a dizer. Vai para o teu cantinho, fica lá, até ouvir o que os céus têm a dizer, porque os céus falarão. Mas o céu só fala. Meu irmão, tem muitas pessoas que têm que se equivocado no buscar a Deus. Não, eu estou buscando a Deus. Eu oro aqui, eu oro ali, eu vou lá não sei o que de orar, eu orar. Tá bom, você tem orado, tem falado direto com os céus. Então agora para. Para de falar com os céus. É hora dos céus falar contigo. O que muda não é necessariamente o que nós falamos com os céus, mas a mudança é quando os céus falam conosco. Tem muita gente que está caminhando e está achando que o caminho é só esse. Não, meu irmão, quando diz assim, bem-aventurado o varão que medita, meditar é parar, ficar quieto. Meditar é você só no teu pensamento. Vai lá, vai buscar, vai para os pés do Senhor. Ele vai banir de ti todos os medos, todos os temores, todos os pavores, vai te hastear no teu espírito uma bandeira, Jeová Tsidkenu, justiça nossa. Entende, meu irmão? Para com esse desespero. Não, eu vou orar para Deus ver essa situação, vou orar, tá bom, já orou? Para no teu canto agora. Vai lá, passa um dia inteiro lá, trancado dentro do quarto, confinado, até que os céus falem contigo. E aqui, irmão, depois ele diz assim no verso 5, né? E virá uma época, declara Jeová, em que levantarei da linhagem de Davi um renovo justo, um rei que com sabedoria fará o que é justo e correto na terra. Ou seja, a partir desse momento de restauração, meu irmão, Deus começa um trabalho glorioso. E Ele vai consumar esse trabalho agora, neste século, no implante do seu milênio. Mas daqui para frente, o povo do Senhor não pode ter medo de nada. Você acha que alguém que tenha algum medo, seja ele qual for, poderá fazer parte do grito da meia-noite? Você já sabe o que é o grito da meia-noite? Você já entendeu o que é o grito da meia-noite? Já estudou os nossos seminários? Já ouviu? Já viu o que é o grito da meia-noite? Qual é a missão do grito da meia-noite? Em que momento o grito da meia-noite vai estar pregando? O grito da meia-noite vai estar pregando quando o diabo estiver reinando sobre a terra, sentado num trono. Você acha que alguém que tem medo de alguma coisa poderá alçar a sua voz? Então o seu medo, para que você faça parte do grito da meia-noite, o seu medo tem que ser banido hoje. Senão você não fará parte do grito da meia-noite. Se alguém diz, mas pastor, então vai ser assim mais ou menos que nem o Senhor. Não, o grito da meia-noite é 10 vezes pior. O grito da meia-noite é 10 vezes pior. O grito da meia-noite será cometido de uma unção tão poderosa que vai passar na rua e vai ter gente se sentindo abalada. Isso é o grito da meia-noite. Quem tem medo de alguma coisa pode receber uma unção dessa? Nem pensar. O grito da meia-noite será aquele povo que vai rir das armas. Vai caçoar dos exércitos.
Isso será o grito da meia-noite. Tem gente que sequer entendeu o que é o grito da meia-noite, porque não pagou ainda o preço do estudo. Mas está tudo lá. A minha parte já está feita. Está tudo lá na internet. Ainda há tempo de ser o grito da meia-noite. Ainda há tempo de voltar no milênio. Ainda há tempo, mas resta pouco tempo. Viu aquela visão gloriosa? Que os anjos fizeram aquilo que foi feito semelhante com Jesus, lá quando entrou em Jerusalém, pegaram folhas de palmeiras, colocaram, e Jesus entrou sentado num jumentinho, e todo mundo cantava, Hosanas, Hosanas, Hosanas ao rei, Hosanas, Hosanas, e os hipócritas disseram, olha o que as crianças estão gritando, manda que elas se calem. Jesus falou, se elas se calarem, as próprias pedras clamarão. E os anjos, viu a visão? Os anjos fizeram a mesma coisa. Os anjos chegaram e pegaram folhas de palmeira e colocaram e disseram o quê? O que os anjos disseram quando colocaram as folhas de palmeira? Ele vem, é a hora, está chegando. Tudo isso está entendido ali, ele vem, ou seja, já está preparado, já saiu a ordem para Jesus Cristo vir ao mundo e pisar no Monte das Oliveiras. Quem já ouviu a mensagem gerada no espiritual? Já está decretado no espiritual, agora ele vem. Entende, irmão? Não deixa as coisas que passaram para trás, não. Traz elas. Os anjos já prepararam o caminho. E o Senhor já se levantou do seu trono. Resta pouco tempo. Resta pouco tempo. Resta pouco tempo. Ainda dá tempo para alcançarmos os maiores galardões. Ainda dá tempo, não para mim, pela minha idade, mas para vocês aí, muitos, ainda dá tempo para vocês se tornarem um grito da meia-noite, mulheres usadíssimas no poder de Deus, mulheres cheias da unção, mulheres que vão ser incomodadas com gente batendo na porta, mendigando oração a cada um de nós, de vocês, mulheres cheias do poder, que a respeito delas dirão, nunca tal se viu sobre a terra. Então usa o que foi te dado, entra na dispensação. O grito da meia-noite será isso, irmão. Resta pouco tempo, a dispensação do grito da meia-noite ela é curtíssima, a restauração termina no máximo com 52 anos, segundo os relatos da Escritura. Já passamos algumas décadas, já passamos quase 2 décadas da restauração. Então, meu irmão, presta bem atenção. Se ainda há medo em você, você não está apto para o serviço do reino de Deus. Não está apto. Porque o chamado de Deus às nossas vidas, disse Jesus, vós sereis as minhas testemunhas. E testemunha, a palavra original é mártir. Mártires são aqueles que morrem por uma causa. Então disse Jesus, vós sereis aqueles que vão morrer pela minha causa. Esse é o chamado. Tem medo da morte? Mas você precisa vencê-la. O apóstolo Paulo diz que o nosso último inimigo é a morte. Você não pode ter medo de encará-la. Você vai ter que encará-la e terá que vencê-la. E quando você não tiver mais medo da morte, você a venceu, porque a morte não se vence lutando com ela. A morte se vence não tendo medo dela. Ninguém luta com a morte não existe. A morte não existe. Aquele cara de capuz com a foice nas costas, aquilo ali não existe. Aquilo é uma simbologia, ninguém vai lutar com a morte. A morte, a tua luta, é não temendo a esta hora que virá sobre todos nós.
É assim que se vence a morte, não tendo medo de morrer. Quer vivamos, quer morramos, somos. Amém, irmão? Até aqui nos tem ajudado o Senhor. No momento da última ministração do louvor, eu ouvi um altar, e esse altar estava na frente de todos nós, de toda a congregação, estava esse altar. E o Espírito Santo mandou eu dizer dessa forma: assim diz o Senhor, eu vos convidei a morrer por mim, diz o Senhor nesta manhã. Amém? Aleluia. Alexandre. Amém? A paz do Senhor Jesus para a amada igreja. Minha alma estremece nesta manhã diante do nosso Deus que é santo, que é poderoso. Pastor, a visão que o Espírito Santo me deu, eu vi uma canaleta e corri a água dessa canaleta. E vi 2 jovens subir pela essa canaleta. E vi quando eles chegaram na porta da igreja, o chão da igreja não era chão, era apenas águas. E vi o movimento das águas que se movia aqui entre os irmãos, mas os irmãos estavam parados, mas as águas não paravam de se mexer. E o Espírito Santo de Deus trouxe hoje 2 pessoas a este lugar, para que essas pessoas neste dia façam um concerto com o Senhor. Amém, pastor? Volta aí. A paz a todos. Aleluia, meu Senhor e Rei. A visão que Deus me deu hoje, pessoal, no momento que o pastor falava sobre os colégios, eu vi alguns adolescentes aqui, das suas bocas, saírem fogo. E assim diz o Senhor, jovens: falem e não se calem. No momento que o irmão André orava, na metade da oração dele, eu vi um selo dourado ser colocado na testa de cada um de nós e no braço direito. E quando a visão cessou, o irmão André mencionou para que Deus selasse a nossa fronte. Algo incrível. Eu vi, pastor, nessa faixa, no lugar de geração Jesus Cristo, estava escrito Daniel, o número 3, um ponto e um 21. E do lado estava escrito tempo. Louvado seja Deus. E vi também uma carta branca se achegar a esse ministério. E nessa carta, no lugar do destinatário, estava escrito: ao único anjo da igreja. E na parte do remetente, aleluia, Jesus, estava escrito sol da justiça. E no meio dessa carta estava escrito o grande dia do Senhor. E Deus deu uma palavra para a igreja: guarde esta revelação, igreja, e essa data. Hoje são 12/3/2017. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Eu vi como que uma grande planta, mas era tipo um gramado, só que ele era inteiro e mais verde do que um gramado. E mais fechado também, como se fosse uma grande planta rasteira. Veio crescendo por debaixo dos pés dos irmãos, e ele tomou toda a congregação pela parte de baixo. Então eu vi como que
uma lâmina, tipo uma máquina, como se fosse uma gilete grande, azul, que estava vindo para cortar essa grande planta. Então eu ouvi uma voz que dizia: guarda a tua fortaleza. E quando eu olhei para o púlpito, onde o Senhor está, mestre, ele era águas, uma grande onda de água parada assim, uma água em movimento assim, muito forte, como uma onda assim. Todo o púlpito aí se transformou em águas. Então eu vi como que uma grande espada, e ela veio em direção, como se fosse dada essa espada à congregação. A lâmina dela era bem grossa, e essa espada veio e ficou no meio da congregação. Amém. Eu via 3 homens com aquele chapéu que é pontudo, que, se eu não me engano, é um deus que tem uma boca de peixe e que os papas usam. Até quando eu olhei de longe, eu achei que eram 3 papas católicos, mas ao me aproximar na visão, eu vi que não eram. Um realmente era um papa católico e o outro era um semelhante a Faraó, e o terceiro eu não reconheci, que tinha esses chapéus assim, né? Faraó também o usava. Então eu vi um exército se formando. Esse exército formava-se como quadrados, a sua formação era vários pilotões quadrados assim, davam espaço e outro pilotão. Esse exército estava no deserto e eles estavam com formação como se fosse aquelas vestimentas do tempo dos egípcios, sem camisa. Assim estavam esses exércitos. Então na visão eu olhei para o lado e eu vi uma grande pirâmide. Enquanto eu estava olhando, eu vi que o céu se abriu e desceu um raio. Esse raio era um raio amarelado. Ele desceu e aquela grande pirâmide. Amém. Eu tive uma visão onde eu vi 2 homens e os seus cabelos eram raspados, mas raspado assim, sem cabelo nenhum na cabeça, totalmente lisa a cabeça. 2 homens totalmente carecas. E esses homens estavam grávidos, os 2. E passava um rio de águas muito límpidas, mas esses homens não tomavam essas águas. Então eu vi quando uma criança tomou essa água, e essa criança era uma menina bem, bem nova, assim, ela veio e essa menina tomou essas águas, e essas águas eram águas muito azul, uma água muito azul, um azul forte, assim. Amém. Eu via o Senhor Elias, e o Senhor subiu uma montanha, e com a sua armadura, e para subir essa montanha, impossível de subir. O Senhor subia ela só porque o Senhor tinha uma espada na mão. E com essa espada o Senhor ia cravando ela nessa montanha, ia subindo, e eu vi o Senhor chegar no topo dessa montanha. Então, para trás do Senhor, o que havia de montanha, toda a terra para trás do Senhor começou a ruir e se acabar, e virou um nada de escombros. Então, quando eu olhei mais para frente, naquele caminho do Senhor, lá na frente, era um caminho mais aberto, e lá tinha uma veste, um branco incomparável, como eu nunca vi. E essa veste estava lá, e esse era o caminho que o Senhor estava indo. O Senhor estava indo de encontro a essa veste. Amém.